Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa TV, as páginas de Facebook Tribuna do Povo, Nossa Casa TV Web, também no nosso canal no YouTube, Nossa Casa TV. Quem ainda não conhece, vai lá, se inscreva, aperte o sininho e fique por dentro de todas as notícias da NCTV. Pessoal, que o PT e o ex-presidente Lula têm uma ligação umbilical à criminalidade não é segredo para ninguém. Também não é segredo que por várias oportunidades e ocasiões, tanto Lula quanto a cúpula petista fazem questão de defender criminosos, mesmo que isso seja totalmente contrário a uma moral e ética e também contrária aos anseios da população brasileira. E ontem não foi diferente. Em suas andanças eleitoreiras e mais uma vez em um evento fechado a seu restrito público, Lula fez uma confissão que está sendo muito comentada nas redes sociais. Ele confessa, olha só, que no ano de 1998, quando ainda não era presidente, mas era praticamente um amigo íntimo de Fernando Henrique Cardoso, presidente à época, ele confessa que fez um pedido muito especial a Fernando Henrique Cardoso, que seria libertar sequestradores de um conhecido empresário brasileiro. Como assim? Lula confessa que foi aí intermediário na soltura de sequestradores estes que fizeram aí uma vítima, um empresário brasileiro? Isso mesmo. Vamos tentar entender essa história de uma forma mais minuciosa. Abílio Diniz é um empresário brasileiro. E no ano de 1989, ele foi sequestrado por criminosos de várias nacionalidades, inclusive um brasileiro. E me parece que esses criminosos ganharam aí um certo apreço de Lula e do petismo. Por isso que em 1998, Lula intermediou junto ao então ministro da Justiça, olha esse nome, Renan Calheiros, para que ele pudesse intermediar na soltura desses criminosos. Vamos ouvir o que o Lula falou ontem nesse evento, pessoal, para que vocês possam ver o absurdo desta fala, dessa manifestação do ex-presidiário Lula. Prestem bastante atenção no que ele vai falar. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Olha, pessoal, olha que absurdo.
na maior cara lavada, sem qualquer tipo de cerimônia, sendo aplaudido ainda pela essa cúpula petista e pelas pessoas que lá estavam nesse evento fechado. Ele confessa, sem nenhum tipo de escrúpulo, que intermediou, junto com o então ex-ministro da Justiça, Renan Calheiros, para que o presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, pudesse soltar, de acordo com Lula, esses meninos que realizaram um erro. E que, se o Fernando Henrique Cardoso soltasse esses meninos, se assim podemos falar, bandidos e criminosos e sequestradores, Fernando Henrique Cardoso entraria para a história, de acordo com Lula, como um democrata e alguém que evitou que esses meninos, ou seja, vítimas da sociedade, pudessem morrer na prisão. Este é o retrato do apreço que Lula e o petismo têm com a população brasileira. Essa é a bandeira que defende explicitamente o lulismo, o socialismo e o comunismo. Sem nenhum tipo de escrúpulo e nenhum tipo de respeito à vítima, ele coloca esses criminosos como se eles fossem aí vítimas da sociedade. Um verdadeiro absurdo. Mas agora, pessoal, vamos rodar um pequeno vídeo da época do sequestro de Abílio Diniz. E entender um pouco, o vídeo fala por si só. O porquê Lula defendeu tanto esses meninos, intermediou a soltura dos mesmos. Vamos tentar entender aqui, pessoal, bem rapidinho, para que vocês possam ligar os pontos e entender o porquê de tudo isso. Cativeiro, uma descoberta dava ainda mais uma nova face para o que parecia ser um simples sequestro de um empresário famoso. Além de armas e munição, foi encontrado material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula, como adesivos, camisetas e bandeiras. Em outro imóvel usado pelos criminosos, a polícia informou que teria encontrado mais materiais de campanha de Lula, além de uma agenda com telefones de 2 líderes petistas. Tá aí, né, pessoal? Vamos ligar os pontos. Reportagem da época. Foram encontrados aí junto com os sequestradores materiais de campanha do então, à época, candidato a presidente Lula. 10 anos depois, Lula intermedia, através de Renan Calheiros, a soltura desses criminosos. Isso é Lula. Isso é o petismo. E cada vez mais essas manifestações causam repulsa e indignação na sociedade brasileira. Outubro está aí. Será que essas manifestações explícitas de Lula e da cúpula petistas interferirão no que podemos ter aí nas eleições presidenciais mais acirradas dos últimos anos? É isso que vamos ver.